Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar mais um Pod Dutra, o podcast que faz história. Dando continuidade, pessoal, hoje nós vamos falar sobre economia açucareira, tá? Falamos sobre o período pré-colonial, falamos sobre a ideia da administração colonial e hoje nós vamos falar sobre a economia, tá ok? Só para a gente fazer aqui agora uma pegada de linha histórica, né? Vamos lembrar que de 1500 até 1530 nós vamos ter aqui o chamado período pré-colonial, que é de um certo abandono do Brasil por Portugal, né? Quais são as características dessa época, do período pré-colonial? Uma comprovação de inexistência do ouro no litoral, tá? Chegada de piratas franceses e ingleses no litoral do Brasil. Esses piratas eles podem ser chamados também de corsários, tá ok? Exploração do pau-brasil. E aí, quando a gente fala de pau-brasil, nós temos que lembrar do escambo, das feitorias e do estanco, tá ok? Para quem não sabe, volta lá na aulinha do período pré-colonial, escuta lá, ouve o Pod Dutra sobre período pré-colonial, que você vai saber. E aí, pessoal, a partir de 1530, com a chegada de Martim Afonso de Souza, se dá o início da colonização, tá? E aí começa a ideia das capitanias hereditárias e o governo geral, que também tem um podcast sobre isso, né? O Pod Dutra, que também é a anterior. Só você voltar lá e escutar o podcast sobre administração colonial. E aí, com essa chegada de Martim Afonso de Souza, se dá também o início da colonização do Brasil junto com a economia açucareira, pois dá início aos chamados engenhos de açúcar, né? O mais famoso engenho, como posso dizer para você, fundado pelo Martim Afonso de Souza, é o São Jorge dos Erasmos, ali na capitania de São Vicente. Junto com essa economia açucareira, começa também a chamada escravidão africana aqui no Brasil, tá? E o auge da produção açucareira chegará a partir do ano de 1600, né? Já a transição para o século 17, tá ok, pessoal? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho. A produção do açúcar, pessoal, ela apresentava características muito diferentes da extração do pau-brasil. Vale lembrar que o pau-brasil ele era uma economia extrativista que tirava a madeira do litoral. Aqui não. Na economia açucareira, você vai estar trazendo esse açúcar para o Brasil. Então, há um certo investimento, um grande investimento naqueles que se propunham se arriscar na economia açucareira, tá? Vale a pena lembrar, Portugal tem experiência com esse açúcar em Açores, Cabo Verde e Ilha da Madeira. E o açúcar na Europa ele está bombando tanto, mas tanto, que a galera resolve trazer para o Brasil a cana-de-açúcar, porque esse mercado ele não está conseguindo ser abastecido somente por essas três ilhas. Então, se traz para o Brasil, porque o Brasil tem um clima muito parecido com as chamadas Ilhas Atlânticas e também, principalmente ali no Nordeste, que é o solo chamado massapê, né? Um solo avermelhado, com mais sais naturais, com mais nutrientes, o que vai se adaptar muito bem a essa cana-de-açúcar que está vindo para o Brasil, tá ok? E aí, com essa cana-de-açúcar, nós também vamos entrar com a ideia de um capital holandês, já que quem refina esse açúcar é a Holanda, tá? Nem o Brasil, nem Portugal tem uma grande, como posso dizer para vocês, grandes fábricas, manufaturas de refinação do açúcar, tá ok? Então a Holanda ela acaba financiando alguns engenhos aqui do Brasil para que o Brasil seja um grande produtor de melaço, que é a matéria-prima para fazer esse açúcar refinado, tá ok? Então, esse capital holandês vai fazer que a Holanda dependa indiretamente da economia brasileira. Mas vale lembrar que o Brasil tinha a ideia do pacto colonial. O Brasil não pode comercializar com a Holanda diretamente. Quem era ali o entreposto entre Brasil e Holanda era o próprio Portugal, tá ok? Então, pessoal, eu só quero que vocês saibam o seguinte, a partir de agora existe um capital holandês na economia açucareira, que lá na frente nós vamos ver novamente isso com as chamadas invasões
holandesas, tá ok? Então, com esse financiamento do holandês, vários engenhos foram construídos na região Nordeste, principalmente na região Nordeste, tá? Se a gente pegar ali entre Natal, Paraíba, Olinda, Recife, nós temos 66 engenhos. Entre Cachoeira, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, nós vamos ter 40 engenhos. E aqui, entre Vitória, Campo do Goitacazes, Rio de Janeiro, São Vicente, Santos, nós vamos ter aqui 13 engenhos. Então a gente vê que a ideia dos engenhos, aí da economia açucareira, é muito forte no Nordeste brasileiro, tá? O Nordeste será o grande produtor. E quando a gente fala de cana-de-açúcar, pessoal, nós temos que lembrar do leme. L-E-M-E, leme. O leme é aquilo que nós chamamos de plantation. Na sua prova, nunca aparece a palavra leme, sempre vai aparecer a palavra plantation. Mas o que é o plantation? O plantation nada mais é do que o leme, tá? Latifúndios, ou seja, grandes fazendas, grandes porções de terra de uma pessoa só. Exportação, a minha cana-de-açúcar sempre é para exportação, nunca para o mercado interno. Toda vez que na sua questão vier escrito que o açúcar era para o mercado interno, procedência do maligno, não marque, beleza? O M de monocultura, somente um produto é plantado. Esse produto é, que no nosso caso, é a cana-de-açúcar, que é um produto para exportação, e a nossa mão de obra é mão de obra escrava. Então o leme é latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Essa escravidão já é a que a gente chama de escravidão negra, tá ok, pessoal? Africana. Então, esse engenho, né, onde vai ser feito o melaço, ele está dentro da fazenda. E a fazenda, pessoal? A fazenda era composta pelo quê? Pelo canavial, pela casa grande, onde se morava ali o homem branco e a sua família, a senzala, aonde você vai ter ali, onde é a moradia dos negros, né, dos escravos, a moenda, a caldeira, a casa de pulgar e a casa do pão de açúcar. Nós vamos falar daqui a pouquinho, uma por uma, é, dessas estruturas, tá? A primeira estrutura que eu vou falar é do canavial, tá? De onde sai a cana-de-açúcar, tá, pessoal? Aonde você vai ter a mão de obra escrava negra, tá? E esse escravo, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre escravidão, era extremamente maltratado, açoitado. A casa grande, como eu já falei para vocês, aonde mora o homem branco, a senzala e a moenda. Vamos agora aprofundar mais. Existem dois tipos de moenda: a moenda trapiche e a moenda real. A moenda trapiche é aquela que usa mão de obra escrava ou a força do animal, geralmente uma moenda manual, diferentemente da moenda real, que era utilizada com moinhos de água. Muitos desses moinhos de água foram inspirados e financiados pela Holanda, tá? Então a grande maioria das moedas reais eram de financiamento holandês. A caldeira, pessoal, né? Depois que sai lá o caldo de cana, que na verdade nós chamamos de garapa, ela vai para a caldeira, aonde é feito lá, ela se ferve, né? E aí é transformado em melaços, mas o melaço ainda pastoso, tá? Vale a pena lembrar que na caldeira sai dois produtos, né? Sai o melaço e sai a cachaça, através da vaporização dessa garapa, desse caldo de cana. Depois vai para a casa de pulgar, aonde vai secar, pessoal, na forma chamada pão de açúcar. Inclusive, né, o relevo pão de açúcar. Lá em Botafogo, ele é na Urca, né? Ele é chamado de pão de açúcar porque faz lembrar justamente essa forma do pão de açúcar. Então, já falamos aqui dessa economia açucareira, vamos falar agora dessa sociedade, tá? É uma sociedade baseada na estratificação, tá? Ou seja, pouquíssima mobilidade social, tá? A ideia do patriarcalismo, o senhor de engenho, a sua família compunha o topo da escala social, ele era um proprietário de terras, de plantações, de construções, era dono de escravos e também de homens livres, tá? Lembrando que se não é porque a grande maioria é de mão de obra escrava africana, é que eu não tenha homens livres. Eu vou ter, com poucos homens livres, mas eu vou ter.
tá ok? O senhor de engenho tinha sua família muito grande, porque isso é uma ideia de ostentação. Quanto maior era a sua família, maior era o status, maior era o poder dele, tá? E aí, vamos falar agora um pouquinho dos escravos, né? Nos engenhos, nas vilas, nas cidades, na colônia, todo o trabalho braçal era realizado pelos africanos e os seus descendentes, tá? Daí, pessoal, vai nascer um dos maiores comércios do Brasil, que é o tráfico negreiro, que vai alimentar esse mercado e que vai ser um mercado muito valoroso, muito lucrativo, porém não precisa aqui dizer o quanto era cruel e errado esse tráfico negreiro, tá? Gente, o escravo que era trazido direto para os engenhos e começava ali, né, dava início ao seu trabalho no açúcar, no canavial, não durava mais ou menos, gente, 8 anos. 8 anos durava uma vida de um homem negro, de uma mulher negra, dentro do trabalho do canavial, porque era estafante, as condições climáticas propiciavam esgotamento físico precoce, fora os açoites, fora a ideia da humilhação, entre outras coisas, tá? Os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles o Brasil não era possível fazer nada, nada braçal, tá? Também trabalhavam em obras públicas, trabalhavam é, para o governo, tá ok? E a nossa terra está manchada de sangue, pessoal. Então, só para a gente finalizar aqui, era uma sociedade rural, com pouca mobilidade social, escravocrata, patriarcal, onde o homem era o centro do universo, tá? E para a gente finalizar, só quero fazer aqui a ideia de senhores de engenhos e fazendeiros obrigados. O senhor de engenho ele tem um engenho, né? Não preciso aqui falar sobre isso. Ele tem um engenho. O fazendeiro obrigado ele não tem esse engenho. Então ele era obrigado a pagar 50% da sua produção para poder ali a gente ter uma ideia de poder usar o engenho do senhor de engenho. Então, por isso que ele é chamado de fazendeiro obrigado. E aí a Holanda vai mirar esse cara para poder financiar, emprestar dinheiro para ele abrir um engenho. A Holanda ganha duas vezes com isso, pessoal. Por quê? Além de abrir-se um novo engenho, onde você vai ter mais melaço, mais matéria-prima, a Holanda não é boazinha, a Holanda não é santa. Ela vai emprestar esse dinheiro com a ideia de juros, tá ok? Então nós vamos ter ali a Holanda ganhando duas vezes, nos empréstimos os juros e com a ideia da produção de mais engenhos para ter mais matéria-prima. Beleza, pessoal? Esse foi mais um podcast Pod Dutra, pessoal. Vai lá, compartilha, curte, pessoal, divulguem. Muito obrigado, tá dando muito certo. Eu estou aqui cumprindo a minha promessa de encher esse canal com muitas atividades para a sua aprovação, galera. Fique com Deus e até o próximo Pod Dutra, o podcast que faz história.